No ponto mais estreito do Mar de Bohai, duas das regiões econômicas mais poderosas da China se encaram através de pouco mais de 100 quilômetros de água. Todos os dias, navios cruzam lentamente o estreito, carros fazem desvios de centenas de quilômetros pela costa e bilhões de dólares em comércio perdem tempo por causa da geografia. Mas e se esse trecho de mar pudesse ser atravessado em menos de uma hora, bem abaixo do fundo do oceano, dentro do túnel submarino mais longo já tentado? O túnel do Estreito de Bohai, na China, não é só mais um projeto de infraestrutura, mas um desafio aos limites da engenharia moderna. Mais longo que o Túnel da Mancha, mais profundo que o Seikon, no Japão, e muito mais complexo que qualquer ligação submarina anterior. Esse megaprojeto conectaria as penínsulas de Liaodong e Shandong por meio de um corredor ferroviário de alta velocidade escondido sob o leito do mar. Se concluído, ele redesenharia o mapa econômico do norte da China e mudaria a forma como pessoas, mercadorias e indústrias se deslocam pela região. Porém, essa promessa esconde dúvidas. Engenheiros conseguirão lidar com a pressão da água e riscos sísmicos do Mar de Bohai? O retorno econômico compensa o custo exorbitante. E por que a China está disposta a apostar em uma empreitada submarina tão colossal? Hoje, vamos mergulhar no megatúnel do Estreito de Bohai, na China. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois essa é a melhor forma de apoiar este canal. O Mar de Bohai não é um oceano aberto, mas sim um corpo de água raso e semi-fechado. Localizado no norte da China, ele é cercado em 3 lados por algumas das regiões mais estrategicamente importantes do país. Ao norte está Liaoning, onde fica a importante cidade portuária de Dalian, porta de entrada para o centro industrial do nordeste da China. Ao sul está aqui a província de Shandong, uma das bases industriais mais fortes da China. Com Yantai posicionada diretamente do outro lado do estreito, ao longo da margem oeste, fica o corredor Pequim-Tianjin, o núcleo político e industrial do país. Apesar da proximidade, o Mar de Bohai sempre foi uma barreira de transporte. As balsas são lentas e vulneráveis à neblina, tempestades e gelo, enquanto o tráfego ferroviário e rodoviário faz um desvio de centenas de quilômetros pela costa. Isso fez da região do Mar de Bohai um gargalo constante, prolongando cadeias de suprimentos e congestionando uma das áreas mais vitais da China. Já na década de 1970, os planejadores chineses começaram a explorar a ideia de uma ligação fixa sob o mar. Na época, a tecnologia de túneis ainda estava em desenvolvimento globalmente, e a experiência chinesa era restrita a ferrovias em montanhas. As condições geológicas complexas do Estreito de Bohai, definidas por depósitos profundos de sedimentos, linhas de falha ativas e aquíferos de alta pressão, tornavam esses planos inviáveis naquela época. Na década de 1990, o rápido crescimento industrial ao longo da costa leste e a estagnação no nordeste evidenciaram o custo desse gargalo. A pesquisa formal se intensificou no início dos anos 2000, evoluindo de um conceito básico de travessia para um túnel ferroviário de alta velocidade capaz de reduzir a viagem entre Dalian e Yantai de mais de 8 horas para menos de 40 minutos. Hoje, o túnel do Estreito de Bohai ainda não foi construído, mas continua sendo um dos corredores mega-estratégicos mais importantes do futuro da China, dentro de sua visão de infraestrutura de longo prazo. O túnel do Estreito de Bohai é concebido como um megaprojeto de ligação fixa transformadora, projetado para conectar permanentemente o norte e o leste da China por meio de um corredor submarino direto. Com um comprimento proposto de aproximadamente 120 a 130 quilômetros, o túnel se tornaria o mais longo túnel submarino do mundo, superando dramaticamente tanto o túnel da Mancha entre o Reino Unido e a França, quanto o túnel Seikan do Japão, redefinindo o que é considerado tecnicamente possível sob o mar. O projeto visa construir um túnel de trem de alta velocidade, permitindo o transporte contínuo de passageiros e cargas pelo Estreito de Bohai, sem depender de transporte de superfície. Ao eliminar a dependência de balsas e longos desvios por terra, espera-se que o túnel reduza o tempo de viagem regional para uma fração da duração atual,
além de melhorar a confiabilidade em todas as condições climáticas. No seu conceito central, o projeto adota uma filosofia de design com múltiplos túneis, integrando tubos de transporte paralelos com um túnel de serviço dedicado, para apoiar a ventilação, resposta a emergências, manutenção e segurança operacional. Em distâncias extremas, o alinhamento se estenderia profundamente sob o leito marinho, exigindo integridade estrutural contínua, sistemas avançados de monitoramento e planejamento de durabilidade a longo prazo. O túnel do Estreito de Bohai representa uma intervenção estratégica de infraestrutura destinada a remodelar a conectividade nacional, elevar a liderança global da engenharia chinesa e estabelecer um novo parâmetro para futuros megaprojetos submarinos em todo o mundo. Realizar essa visão exige uma estratégia de construção bem planejada por etapas. O túnel do Estreito de Bohai seria construído ao longo de 10 anos ou mais, exigindo coordenação precisa e inovação tecnológica contínua. O processo inicia com investigações geológicas detalhadas, como levantamentos sísmicos, perfilamento do leito marinho, perfuração de testemunhos e modelagem computacional para definir o alinhamento mais seguro do túnel. Após a confirmação da rota, túneis internos seriam escavados para criar os pontos de partida do túnel principal. Máquinas de perfuração, tuneladoras TBM gigantes, provavelmente feitas sob medida com mais de 12 metros de diâmetro, avançariam de ambos os lados do estreito devido ao grande comprimento. Eixos de acesso intermediários ou ilhas artificiais foram propostos, embora ambas as opções apresentem complicações ambientais e de engenharia. Esses pontos de acesso no meio do mar acelerariam a escavação e forneceriam suporte de emergência, mas exigiriam fundações estáveis em sedimentos marinhos macios. Para o próprio túnel, os engenheiros preveem a remoção de dezenas de milhões de metros cúbicos de material escavado, que deve ser transportado, tratado e descartado de forma responsável. Após a conclusão da escavação, o foco se volta para a instalação do revestimento, impermeabilização, colocação dos trilhos e integração elétrica. Sistemas especializados de supressão de incêndio, redes de extração de fumaça, tubulações de drenagem e cabos de alta tensão devem ser instalados com precisão. Espera-se que o túnel funcione por 100 a 120 anos, portanto, redundância e durabilidade são fundamentais. O túnel do Estreito de Bohai representa uma das propostas de infraestrutura mais intensivas em capital da história moderna, embora o projeto ainda não tenha recebido aprovação final para a construção. As estimativas de custo evoluíram conforme a complexidade de engenharia e as avaliações de risco se tornaram mais claras. Os primeiros estudos de viabilidade estimaram o investimento em aproximadamente 30 a 40 bilhões de dólares. Avaliações mais recentes, levando em conta reforço sísmico, exigências de túneis ultralongos, sistemas avançados de segurança e inflação, sugerem que os custos totais podem ultrapassar 50 a 60 bilhões de dólares. Após definição total, o financiamento deve adotar o modelo de megaprojetos já usado pela China. O governo central teria o papel principal, apoiado por empresas estatais de construção e ferrovias, com contribuições adicionais dos governos provinciais de Liaoning e Shandong. Dado o valor estratégico nacional do túnel, é provável que o apoio fiscal direto supere a participação privada, embora parcerias público-privadas limitadas possam surgir para infraestrutura e operações auxiliares. A construção desse megaprojeto deve durar uma década, refletindo o comprimento, profundidade e desafios geológicos sem precedentes envolvidos. Se concretizado, o túnel será um investimento de geração, projetado não para retorno imediato, mas para transformar a geografia econômica do norte da China para o próximo século. Apesar de sua promessa transformadora, o túnel do Estreito de Bohai enfrenta desafios substanciais que continuam alimentando o debate. Do ponto de vista da engenharia, o projeto leva ao limite a tecnologia de túneis atualmente disponível. A combinação de sedimentos instáveis no leito marinho, alta pressão da água, linhas de falha sísmica e o comprimento extremo do túnel introduz riscos operacionais que não podem ser totalmente eliminados, apenas gerenciados.
Pequenos erros de cálculo geológico podem causar atrasos caros ou questões de segurança, gerando dúvidas sobre confiabilidade e manutenção futura. Críticos econômicos dizem que o alto custo inicial do túnel pode pressionar as finanças públicas, especialmente enquanto a China prioriza o controle da dívida e investimentos mais focados em infraestrutura. Céticos também questionam se os volumes previstos de carga e passageiros serão suficientes para justificar o investimento, especialmente à medida que corredores de transporte alternativos e aeroportos regionais continuam a se expandir. Geopoliticamente, o projeto carrega nuances estratégicas. O Mar de Bohai fica próximo a instalações navais sensíveis e importantes polos industriais, tornando o túnel não apenas uma ligação de transporte civil, mas também um ativo estratégico. Embora isso aumente a resiliência interna da China, também pode atrair escrutínio internacional, especialmente em relação à infraestrutura de uso duplo e à mobilidade militar. Grupos ambientalistas alertam ainda que a construção pode prejudicar ecossistemas marinhos frágeis, intensificando as tensões regionais sobre sustentabilidade. Juntos, esses desafios garantem que o túnel do Estreito de Bohai continue sendo tão controverso quanto é. Ambicioso, se for concretizado, o túnel do Estreito de Bohai traria benefícios que vão muito além da redução do tempo de viagem. Ao integrar fisicamente o Nordeste da China com as economias costeiras mais dinâmicas do país, o túnel tem o potencial de reacender o crescimento industrial, desacelerar o declínio populacional e reequilibrar o desenvolvimento regional. As rotas de carga no Estreito de Bohai seriam encurtadas, reduzindo custos logísticos, fortalecendo a resiliência da cadeia de suprimentos e a circulação econômica interna da China. O projeto também indica uma mudança estrutural para um transporte de longa distância mais sustentável. O trem de alta velocidade sob o Mar de Bohai pode reduzir o uso de balsas, transporte rodoviário e aviação regional, diminuindo emissões e aumentando segurança e confiabilidade em uma área sujeita a tempestades e gelo sazonal. Para os passageiros, viagens que antes consumiam um dia inteiro se tornariam rotineiras, remodelando o comportamento de viagem, o trabalho, a mobilidade e a interação econômica em todo o norte da China. Apesar desses benefícios de grande alcance, o túnel do Estreito de Bohai continua sendo uma proposta e não um projeto de construção aprovado, sem autorização final ou data de início confirmada. No entanto, seu impulso continua crescendo. Avanços em escavação de túneis em alto mar, engenharia sísmica e sistemas de segurança para túneis ultralongos estão reduzindo gradualmente as barreiras técnicas. Enquanto o interesse contínuo das políticas mantém o projeto firmemente na agenda de infraestrutura de longo prazo da China, como em muitos megaprojetos chineses anteriores, o planejamento prolongado parece ser menos um sinal de hesitação do que de preparação. Isso sugere que o túnel não é uma ambição distante, mas uma realidade adiada que aguarda o alinhamento entre visão e timing.